A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, como você já viu o título deste vídeo aqui, qual é a igreja verdadeira católica ou a protestante? O que você acha? Qual a resposta você daria? Logicamente que o católico afirmaria ser a igreja católica, o protestante a igreja protestante. Mas e você? Qual a sua opinião a respeito dessa pergunta? Qual resposta você daria diante desta pergunta? Eu decidi fazer esse vídeo em função de alguns outros vídeos que, perambulando aí no YouTube, eu vi algumas igrejas comemorando a saída de alguns cristãos de suas respectivas igrejas e adotando um outro tipo de igreja, ou adentrando em outro tipo de igreja. Vou ser mais claro aqui para vocês. Se você der uma perambulada aí pelo YouTube da vida, você vai ver alguns vídeos a respeito de católicos postando vídeos no YouTube comemorando a saída de ex ex-evangélicos ou ex-protestantes que agora se converteram ao catolicismo. Então está ali, né, dando até o testemunho, olha, antes eu era evangélico, passei por igrejas evangélicas, mas agora eu descobri que a igreja verdadeira é a igreja católica. Da mesma forma acontece também, você pode achar vídeos no YouTube a respeito de evangélicos comemorando a saída de católicos de suas respectivas igrejas e agora se convertendo ao protestantismo, se convertendo a igreja evangélica, indo para a igreja evangélica e dando também seus respectivos testemunhos ali, falando que antes estava na igreja idólatra, na igreja errada, e agora se converteram à igreja correta, à igreja protestante. E também existem igrejas adventistas que estão comemorando a saída de pessoas pentecostais, de crentes pentecostais, que saem de suas igrejas e agora dizem ter se convertido à verdadeira igreja do Senhor, que é a igreja adventista, segundo consta nesses vídeos. Então, devido a isso que eu decidi fazer esse vídeo aqui para fazer começando com esta pergunta para fazer você refletir. Qual é a igreja verdadeira, afinal de contas? É a igreja católica? É a igreja protestante? São alguns segmentos da igreja protestante, tais como a metodista ou mesmo a adventista? Ou talvez a pentecostal? Qual é, afinal de contas, a igreja verdadeira? É a católica ou é a protestante? Ou é algum segmento da igreja protestante? O que você acha? Qual resposta você daria? Logicamente que o protestante falaria, a igreja verdadeira é a igreja protestante ou evangélica, aquela fundada por Martinho Lutero, ou na verdade estabelecida por Martinho Lutero desde a Reforma, no século XVI. O católico afirmaria, não, a igreja verdadeira é a igreja católica, ela é muito mais antiga do que a igreja evangélica. Mas e você, o que você acha a respeito disso? E o que eu acho a respeito disso? Estou aqui para emitir a minha opinião a respeito dessa situação que está ocorrendo no YouTube, que deixa muitas pessoas confusas com relação a isso. Tem muitas pessoas que nem sabem mais qual é o caminho a seguir. Meu Deus, uns falam que é a igreja católica é a igreja verdadeira, outros falam que são as igrejas evangélicas, a igreja verdadeira, as igrejas protestantes. Para onde eu vou agora? Qual o caminho seguir? Se um fala que descobriu a verdade na igreja católica, outro diz ter descoberto a verdade nas igrejas protestantes. E aí? Isso aí causa uma confusão muito grande na cabeça das pessoas. Mas a resposta para esta pergunta se encontra dentro da Bíblia Sagrada, mas eu já vou adiantar aqui para vocês a resposta diante da pergunta: qual é a igreja verdadeira? Qual é a igreja correta? A católica ou a protestante? A resposta é que nenhuma é a igreja verdadeira. Nenhuma é a igreja correta, porque a igreja somos nós. Sem menosprezar a instituição católica, sem menosprezar a instituição protestante, sem menosprezar o valor de um templo católico ou o valor de um templo protestante, mas a igreja verdadeira somos nós. É um coração comprometido com Deus. Ora, se eles querem dizer, os católicos querem dizer que a igreja católica é a igreja verdadeira, devido ao que se ensina lá dentro, a mesma coisa fazem também os protestantes, eles afirmam ser a igreja verdadeira por aquilo que eles ensinam lá dentro. E tais dogmas, tanto protestantes quanto católicos, eles se chocam, eles se confrontam, eles se combatem. É comum, você sabe muito bem disso, ver protestantes combatendo os católicos, chamando-os de idólatras. Você vê os católicos combatendo os evangélicos, falando que são a igreja prostituta, por incrível que pareça, falam isso, muitos falam isso também. É a igreja da Babilônia, porque a igreja infiel que saiu do meio deles, católico, e agora, né, através de Martinho Lutero, fundou-se a igreja protestante.
Na verdade, Martinho Lutero não fundou, ele fez uma reforma, na verdade, no Evangelho, que naquela época, no século XVI, a igreja, né, que deveria ser realmente a mãe de todos nós, a Igreja Católica Romana, mas acabou permitindo certos abusos dentro de sua instituição, como hoje também se vê muitos abusos no meio evangélico, se vê muita idolatria no meio evangélico. Então, se formos para colocar na balança, nos dois pratos da balança, eu creio que as balanças estão com os pratos iguais em termos de iniquidades, sim, em termos de abusos, em termos de idolatria, em termos de muitas outras coisas erradas que a própria palavra de Deus condena. Bom, mas por que a minha resposta aqui é que nenhuma das duas é a igreja verdadeira e sim a nós mesmos? Porque o que vale para Deus não são os dogmas de uma igreja, embora os dogmas eles servem para direcionar nossos pés na purificação do nosso próprio coração. Preste bastante atenção nisso que eu acabei de falar. Os dogmas, eles devem servir como um freio para a nossa natureza corrompida, para as inclinações da nossa carne, um freio ao nosso livre-arbítrio que quer se inclinar a tudo aquilo que não presta. Os dogmas servem para isso, ou seja, os dogmas da igreja, tanto católica quanto da igreja protestante, se eles não servem para purificar o nosso coração, se não servem para nos transformar numa pessoa melhor, nos tornar uma pessoa melhor, de que servem então tais dogmas? De que serve eu acreditar, seja na Eucaristia, seja nos dogmas protestantes? De que serve, na verdade, eu combater a, entre aspas, idolatria da Igreja Católica, enquanto eu idolatro o cantor gospel dentro da Igreja Protestante, eu idolatro os pregadores, porque isso é mais comum do que se imagina hoje em dia. Basta você dar uma olhada como tem sido a atitude dos próprios evangélicos, quando na verdade eu me apego aos dogmas da Igreja Católica, aos ensinamentos da Igreja Católica, e aquilo não muda o meu coração, eu não permito que aquilo mude o meu coração. Ou me apego, vou para uma igreja evangélica, e eu me torno também adventista, passo a guardar o sábado, como ensinado pela igreja adventista, mas aquilo não me torna uma pessoa melhor para com os meus semelhantes, aquilo não me torna uma pessoa diferente, uma pessoa melhorada aos olhos de Deus. A grande pergunta que fica diante disso tudo que eu acabei de falar para vocês é: de que adianta então eu defender tanto a igreja católica, a igreja verdadeira, a igreja protestante, a igreja verdadeira? Eu vou ler uma palavra para vocês a respeito do que o apóstolo Paulo ele fala para a igreja da Galácia, né, aos Gálatas, a respeito disso que serve, que se enquadra perfeitamente nisso que eu estou acabando de falar para você. Se encontra aqui em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 15. Fala assim: olha só, porque em Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Os judeus valorizavam muito a circuncisão como sinal de que alguém pertencia a Deus. Se a pessoa era circuncidada, não vou entrar em detalhes aqui para que não venha tomar muito tempo deste vídeo aqui. Outro vídeo talvez eu explique para você sobre a circuncisão. Você pode pesquisar sobre a circuncisão na internet, que o foco aqui não é falar sobre a circuncisão, mas a circuncisão era um corte no órgão masculino de uma criança até o 8º dia, como demarcação de que aquela pessoa, como marca de que aquela criança, a partir dali, pertencia aos filhos de Deus, pertencia à nação de Israel. E isso era muito importante, era algo externo, era algo físico. E os judeus, desde a época de Cristo, já debatiam com os apóstolos, com os cristãos apostólicos, falando: olha, não adianta vocês seguirem a Cristo, vocês crerem em Cristo, vocês têm que ter a marca de Deus no seu corpo, vocês têm que ter a circuncisão. Se você não é circuncidado, ou seja, você é um incircunciso, então você não pertence a Deus. Ou seja, valorizavam mais aqueles rituais externos do que uma mudança de coração. E vem o apóstolo Paulo e fala: olha, embora a circuncisão seja algo muito importante para o judeu, eu vou mostrar o que é muito mais importante do que ritualismo externo. É a mudança de coração, é o ser uma nova criatura. Não é isso que o apóstolo Paulo fala? Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui: mas sim o ser uma nova criatura. Então o que eu tenho a dizer para você é o seguinte: esqueça essa questão de
focar a sua visão em esta é a igreja verdadeira, aquela é a igreja verdadeira. Lógico que nós temos que ter um cuidado também com relação ao tipo de igreja que nós colocamos os pés. Temos que ver se aquela igreja ela é bíblica, temos que ver se é uma igreja séria, uma igreja comprometida com Jesus Cristo. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que não importa a igreja A, B ou C, se católica, se protestante, se adventista dentro do setor protestante, se metodista, se batista. A grande questão é, você dentro daquela igreja, com os ensinamentos que você recebe ou tem recebido dentro daquela igreja, tem te feito uma pessoa melhor? Tem mudado o seu coração? Você tem se melhorado como pessoa? Ou você é apenas uma pessoa que tem defendido os dogmas da sua igreja, os ensinamentos da sua igreja, passou a se tornar um mero defensor daquilo que tem sido ensinado dentro da sua igreja, e com isso você tem combatido outras pessoas que não adotaram os mesmos dogmas, os mesmos ensinamentos de você, e tem com isso ferido até mesmo o coração das outras pessoas, porque não adotaram a mesma igreja, os mesmos ensinamentos que você tem aprendido na sua igreja. Se é assim, você não tem se tornado uma nova pessoa, porque a nova pessoa ela é criada segundo a imagem de Deus, um caráter transformado. Os ensinamentos da Bíblia Sagrada não é para eu tomar os ensinamentos da Bíblia Sagrada e sair por aí massacrando as pessoas que não pensam igual a mim. Não, os ensinamentos da palavra de Deus é para eu tomar para a minha própria melhora, para o meu próprio crescimento espiritual. Ninguém é perfeito, ninguém é puro nessa vida, nós sabemos disso. Temos que tomar a palavra de Deus para irmos avançando no nosso próprio crescimento espiritual. A forma como eu trato as pessoas, e olha quanto que nós temos que crescer nessa área, viu? Porque tratamos muito mal as pessoas, mesmo como cristãos, sejamos nós protestantes ou católicos, ou de qualquer outra religião. Precisamos muito nos modificar, nos transformar. E já é difícil, essa transformação é lenta. Quanto mais se nós procurarmos focar mais no exterior do que no interior, mais na forma do que no fundo, mais na capa do que na essência, aí fica difícil para nós. Para Deus, o que é mais importante do que você frequentar uma igreja é o quanto aquela igreja tem influenciado na sua vida. Isso é importante para Deus. O quanto aquela igreja tem influenciado na sua vida, te tornando uma pessoa melhor, uma pessoa mais caridosa, uma pessoa com as virtudes do Espírito Santo de Deus. Caso contrário, nós somos apenas religiosos, estamos apenas defendendo dogmas dentro da nossa igreja, defendendo até mesmo a própria igreja, enquanto nós estamos longe de nos tornar a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Temos que cultuar num templo? Temos que cultuar num templo. Não vamos também partir para o exagero dos desigrejados, abandonar a casa de Deus, porque a Bíblia fala, não deixeis de congregar como é o costume de alguns de vós, mas congregai-vos, diz a palavra de Deus em Hebreus. Temos que congregar, mas vamos permitir que os ensinamentos que nós temos aprendido dos púlpitos de uma igreja protestante, dos púlpitos de um sacerdote católico, venham verdadeiramente transformar a nossa vida. E o que transforma a nossa vida é o Evangelho. Então, nada disso de que a pessoa está comemorando porque saiu da igreja protestante, agora se tornou uma católica. Grande coisa isso. Ou a pessoa saiu da católica e se tornou protestante. Grande coisa isso. Isso não quer dizer nada. Mas é o quanto nós permitiremos ser afetados, transformados, modificados, melhorados pela palavra de Deus. É isso que importa para Deus. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, é de virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura em Jesus Cristo. Que Jesus te abençoe grandemente.